Bom, bem-vindo, povo de Atena. Finalmente estamos de volta, né, Brunão? Pois é. Esse hiato aí. Foi pra fora do Brasil, nem trouxe presente pra gente. Vê se pode. Vocês não merecem. Não. Ele nem disse que foi pra não ter perigo de pedir. Exatamente. Eu falei só, vou tirar Pois é, eu nem sei. umas férias do podcast, mas o destino ninguém sabe. Bom, estamos de volta então para falar de Soul of Gold, né? Porque a gente tá bem atrasado, né, senhores? E hoje a gente vai falar do episódio 9, Saga Os Laços Inquebráveis de Irmãos. Hein, Nicole? Ei, querido! Saudade de mim, que não apareça há milhões de podcasts. É verdade, faz tempo. Nos últimos eu Pois eu não tava, né, gente? Uhum. Não se esqueça. Pois é. Bem-vindo de volta, Nicole. Você veio justamente pro episódio do Saga, né? Que senão você ia Óbvio, matar a óbvio. gente. É. Trouxemos a outra Saguete, a Aline. Tudo bem, Aline? Oi, tudo bem? Vim correndo da aula exatamente pra participar junto da Nicole, fazer força com ela, né? Eu sei que o pessoal é meio contra, então tem que Meu Deus do céu, Vocês aguenta. são contra, juntar o cosmo. não fica quietinho. Que isso? A gente já ouviu todo mundo falar de Chaka, trocentos episódios, já ouviu falar de Camus, trocentos episódios, agora vocês vão ouvir. É. E pra contrabalancear a Saguetes, a gente tem o Brunão. Tudo bem, Brunão? Tudo bom, Xará. Excelente, Brunão. Mas assim, fazer uma pequena confissão. Ih, Eu pronto. queria mesmo que fosse um episódio pra gente ficar. Pra gente encher o saco do. Pra gente encher a bola do Saga, pra ser um episódio foda, assim, só que eu fiquei um pouco frustrado com o episódio. Ih, começou. Não, pra mim não foi suficiente, tá ligado? Saquei. Era pra ser um episódio sobre laços inquebráveis de irmãos, mas É. a gente não viu quase nada do canon, então assim, foi meio paia. pra mim. E do nosso lado da força também temos o Alan da Tizen Sensei. Tudo bem, Alan, contigo? E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, né? Estamos aqui de novo pra comentar. Teve muita gente que sentiu saudade, né? Do Pois podcast, é. essa pausa que houve. Exato. Achei legal. Então vamos diretos ao episódio 9, então. O episódio 9 é o Saga Os Laços Inquebráveis de Irmãos. Saga contra Sigmundo de Granil, senhoras. Então a gente tem aí, já tinha começado lá no outro episódio o pareamento, né, do Saga com o Sigmund, que é o irmão do Siegfried, e começa já com ele dando porrada, tentando, na verdade, acertar o Saga só desviando numa tranquila. E aí, nisso, o Sigmund diz que os ataques da espada dele, da Gran, né, carrega a fúria do Siegfried, ou alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que ele disse. E aí ele explica que na última guerra com Atena, né, a famosa saga de Asgard, o Siegfried não precisaria ter morrido, né? E mesmo assim ele acabou morrendo e mostra aquela imagem do Siegfried com o Sorento, que é super bacana, né? Todo ele explicando toda uma história de que era pra ter sido ele, a pessoa ter lutado lá. Aí por toda uma circunstância ele vai preso, ele não pode assumir a posição dele. Assume o irmão mais novo participa lá da guerra e tal. E morre e tal. E uma coisa que eu achei assim, aí eu já comecei a achar o episódio meio palha, né? Por quê? Porque pela forma como ele tá contando o flashback, pelas imagens como aparece ali, parece que ele sabe muito bem que não foi exatamente a Atena, que os Cavaleiros de Atena responsáveis pela morte do irmão dele. Mas ele sabia que Sorento tava lá, que tinha todo aquele jogo entre os deuses gregos e tal. Ele não conta tudo isso logo de cara, né? A gente só vê que ele se lembra do... Ele não se lembra, né? Ele deve ter sabido da questão de Sorento e tal. Até porque depois a gente sabe como quem contou tudo pra ele, né? Que foi o Andréas e tal. E ele culpa, né? Que a fonte de todo o mal ali é Poseidon, Atena e os deuses olímpicos como um todo, né? A gente ficou se perguntando em podcasts passados como que seria o entendimento do Sigmund da situação inteira. E aparentemente a fúria dele é contra tudo que for grego mesmo, contra tudo que for. E aparentemente É justo, ele né? tá revertendo a raiva dele pro lugar errado, porque ele tá na frente do Saga, que é irmão do Canon, que começou a porra toda, então... Eu achei que ele ia mencionar alguma
coisa também. também achei. Quando ele falou, aquele dia, não sei o que, eu jurei que ele, sei lá, teria encontrado o Canon ou alguma coisa do tipo que fizesse sentido ele tá falando aquilo ali pro Saga, sabe? Porque a raiva dele tava sendo colocada pra ele, eu achei que teria uma ligação, sabe? Eu acho que ele tem raiva dos gregos como um todo, né? Ele já tinha raiva do Camus, a gente já viu isso antes, porque realmente ele projetou e atribuiu todo o problema de Asgard, porque realmente né? Quer dizer, era uma batalha entre Poseidon e Atena, e Asgard foi sacrificada por causa desse capricho de Poseidon, vamos dizer assim, né? De uma certa forma. Então ele acabou, vamos se fuder, vocês gregos não se resolvem e ainda vem acabar aqui com Asgard, né? Então ele projetou essa raiva em cima de todo mundo ali, e calhou de pegar o Saga que tem a ver com o Canon, mas acho que ele nem pegou essa questão do Canon e tal. Foi mais porque ele era grego lá de Atena mesmo, né? Eu acho que foi bem mal explicado, foi meio forçado essa raiva dele de todo mundo, sabe assim? Tipo, tem raiva do mundo todo. Praticamente foi isso que ele disse. Uma raiva de tudinho. Tô nem aí. Assim, foi tudinho que ele tá com raiva de todo mundo. Exato. Não teve muito sentido, não, assim. Eu acho que a gente pensou em alternativas mais interessantes no podcast passado. Sim, com certeza. E aí ele continua atacando, né? Continua tentando acertar o Saga, e o Saga desviando com a maior elegância do mundo. Só posezinhas e tal. E aí o Saga menciona que também já teve um irmão, né? Que a gente sabe que é o tal do Canon, né? E é engraçado que ele diz que como irmão mais velho, né? Ele entende como é que o Sigmund se sente sobre o Siegfried. Aí eu falei, que babaca, ele deve ser mais velho no máximo porque 1 minuto, 2 minutos. Exato, não pode, né, mas Saga? eles sempre se trataram como mais velho e mais novo, igual. Porque o Canon é o mais garoto. Ele tem garotão, mais, assim, tipo, né? ele tem o mais mais maluco das ideias. O Canon é uma maluco. É um maluco, né? E o Saga, ele teoricamente é o mais razoável, né? Quando ele não tá fumado. Não, pra mim eu vejo o contrário. O Saga mesmo? É louco e o Canon é o mais normal, assim. O Canon só é ruim, ele não é louco. Sim. O Canon, o Saga que é meio doido, assim, que teve essa crise de personalidade, que tem várias vertentes aí que dão explicações pro que acontece com o Saga, mas o doido mesmo é o Saga. Porque a versão boazinha do Saga, ele é boazinha, né? O Canon, ele é todo doido, né? É que o Saga tem essa dualidade louca aí, que realmente ele fica cheirado. Que o Canon é meio weak, assim. Mesmo quando ele mudou, ele continua com aquela personalidade mais individual, assim. O negócio do Saga é que é muito fácil pra ele ir pros extremos, tá ligado? É muito fácil pra ele ser a criatura mais bondosa do mundo. Né? Muito fácil pra ele ser o maníaco que vive de olho vermelho, cabelo cinza e tal. É muito fácil pra ele transitar isso. O Canon, acho que o Alan tem razão, o Canon é meio menos extremado nesse sentido. Sim, ele só é ruinzão mesmo. O Canon é muito preto e branco no começo, né? Depois ele vai do mal pro bem e etc. Enfim. O Saga acha até admirável, né, que o Sigmund queira vingança e tal. Só que dá-lhe cacete no Sigmund. É muito bom, porque ele usa um raiozinho qualquer, um raiozinho dourado, que destrói todo o Paranauê lá do Sigmund, e ainda fere o Andreas, que tá lá no Big Brother dele, cara. Sim. Ou seja, meio bizarro, né? Meio bizarro então o Saga, né? E o Andreas comenta, né, que, é o poder mais forte e excedia o que ele esperava, né? E é curioso, realmente, porque ele não usou nada, ele só foi tipo um rajadinha de Cosmo, no máximo ali. Sim. E já saiu. Daí ali eu meio que alfinetei o Aioros, né? Porque o Aioros teve que despertar a parte da armadura divina pra acertar ele, o Saga não, daí eu já alfinetei o Aioros. Ih, olha as ideias, mano. Acertou de longe, né? E aí o Saga basicamente diz, cara, com isso aí você não vai conseguir me vencer nem fudendo, né? E o Sigmund se levanta e tal, mas ele continua falando, você não pode me vencer, o Saga, que eu sou foda pra caralho, ding-ding e tal. O Sigmund diz que enquanto ele estiver vivo não vai deixar o Saga tocar na estátua, né? Porque basicamente o Saga já achou que já tinha resolvido e já ia destruir a estátua. E diz que mais ou menos precisa acertar as contas. Que é aí que vem esse flashback, que aparentemente vocês não gostaram, mas que eu achei até legal, cara. Porque mostra. Eu gostei. Só que eu acho que faltou mais coisa, sabe? Mais coisa? Eu não comprei a história. Não me desagradou, assim. Achei legal mostrarem alguma coisa. Porque eu achei legal que mostraram que o Sigmund tava lá. Era da confraria, mais ou menos, ali de Valhalla, né? Já servia a Hilda. E ele inclusive... Foi o que faltou no Baldur, que né? é exatamente a reclamação que eu tinha do Baldur, né? Mas, enfim, o Sigmund já tava lá, ele já percebeu que a Hilda tinha tido um ataque
whatever, lá tinha movimentado o oceano, e mostra ele indo atrás da Hilda, que ela já tá com o anel, né, de Nibelungs, que é bem bacana. E é engraçado que, pelo menos na legenda que eu vi, diz que como ele era um dos principais postulantes a ser God Warrior, a ser Guerreiro Deus, ele foi um dos primeiros a sentir essa mudança nela, né, essa mudança que ela tá meio um cosmo do mal, assim, que ele percebe nela, né. Só que ela ataca ele, e é muito curioso que logo depois a gente vê o Thor e o Shido levando o Sigmund nas masmorras de Valhalla, né, cara. Eu achei isso muito foda, muito legal. Você vê esses dois personagens aparecendo numa pontinha super pequenininha, né? Tem duas curiosidades nesse breve flashback, né, antes que a gente avance mais um pouco, que é, primeiro, se você parar pra lembrar na saga de Asgard, né, tinha outra pessoa naquele local também, quando a Hilda foi atacada, né? Quem que tava? O Alberich, ele tava lá também. Tipo, não ficou muito claro pra mim se ele tava lá vigiando a Hilda, cuidando dela, se era a função dele naquele momento fazer aquilo, ou se ele tava lá só de boa, lá sem fazer nada, olhando pra ela, e aí de repente aconteceu tudo ali e ele viu. Entendi. Mas assim, seria legal se tivessem mostrado o Alberich também ali naquela legal, né? Pode crer. E aí ele é preso pelo Thor e pelo Shido, né? Eles botam na masmorra. Aí eu fiquei pensando, mas como é que ele não conseguiu sair dali, gente? Ele não é um Sigmund fodão? Será que ele não tinha despertado o poder, uma coisa assim, será? Não, mas eu tenho pra mim que assim como existe a prisão do Cabo Sunion, que meio que bloqueia o poder da pessoa e tal, acho que aquela também deve ser uma prisão fora do comum, né? Se a gente parar pra ver que no filme, né, no filme da Batalha dos Deuses, o Frey também fica preso e aí é preciso dar ajuda da Freya pra salvar ele. Tem na saga de Asgard mesmo, também antiga, o Yoga também estava preso na prisão, e a Freya também foi salvar ele, entendeu? Então assim, eu acho que tem uma coisa naquela prisão ali que meio que anula o poder das pessoas, entendeu? É que eu fiz a direta associação com a Ioria saindo tão fácil, né? Foi por isso que eu fiquei meio assim. Mas aquela prisão, ela devia ser qualquer uma, né? Não era Valhalla, né? Aquela prisãozinha. Xará, talvez, pode ser também uma questão assim, pô, se o cara resolvesse sair dali, ele estaria desobedecendo a Hilda própria, né? Então, por que ele iria sair dali? E enquanto ele estava preso, né, quem manteve ele vivo, pelo que eu entendi, foi o Andreas, que ele era um médico da corte, né? Ele era uma pessoa realmente ali de Valhalla e tal. Achei super interessante esse tipo de colocar os dois personagens, o que eles eram naquela época, né? Que é justamente a reclamação que eu tenho com a questão do Baldur, né? Mas eu achei bacana eles terem feito isso com o Andreas, que era um médico da galera, e do Sigmundo, né? E aí é ele quem fala pro Sigmund que começou a guerra com a Atena, que o bicho pegou e tal, e que enquanto ele esteve preso, o Siegfried virou um guerreiro deus, né? E eu pensei, acho que o Brunão falou isso, né? De repente até no lugar dele, né? Que era pra ele ser, só que isso, de repente... eu que foi isso. Né? Eu também achei que foi isso também. E aí, Siegfried morreu na batalha, e aí o Brunão disse, ele ficou se culpando por isso, né? Porque de repente era pra ele tá lá, ele deveria ter sido mais forte pra poder perceber esse problema da Hilda um pouco antes e tal. Enfim, mas ele projetou nele mesmo, ele ficou com essa culpa dele. E aí ele ficou... Essa culpa gerou essa raiva com os gregos, né? Foi outra coisa mal colocada, essa frase dele diante do túmulo do irmão dele, né? Que é meio bizarro isso. Ele falar que se ele tivesse notado que a Hilda tinha mudado mais cedo. Se ele for o primeiro a ver, ele tava lá na hora que aconteceu. Isso assim, eu achei bizarro. Isso aí ficou meio estranho, assim. Não tendo que se culpar daquilo ali, entendeu? Eu pensei nisso também, tipo, não tinha como ser mais cedo do que aquilo, né? Exatamente. Não tinha. Não tinha como. Ele se culpar porque de repente era pra ele estar no lugar do irmão dele que morreu, aí tudo bem, você até entende mais ou menos, né? Faria mais sentido. Ele até adicionou isso, né? Uma das coisas. Mas ele realmente projetou essa raiva foda. Eu não achei tão ruim, não. Eu acabei comprando, assim, a historinha dele, assim, sabe? Eu acho que se uma pessoa ela é muito emocional, assim, que nem ela, eu não acho muito difícil isso acontecer. Não, sim, mas o problema que eu tive é que quando o Sigmund foi apresentado pra gente pela primeira vez, eu fiquei com a impressão de que ele era um guerreiro mais ou menos honrado e de que ele tinha mais ou menos um pouco de bom senso. Então eu pensei assim, pô, se esse cara sabe então que o Cavaleiro de Ouro que ele vai enfrentar não teve nada a ver com a morte do irmão dele, então ele não vai tocar no assunto, ele vai lutar, vai cumprir a missão dele numa boa e tal. Mas aí subitamente ele aparece projetando essa raiva dele em todo mundo. Mas ele já tinha projetado isso no Camus. Eu não achei que fugiu muito, assim. Eu acho que desde lá ele já era um personagem muito irascível, assim. Ele já era um personagem pavio curto com os gregos, assim, entendeu? Falou de grego e já virava a picuinha dele, entendeu? E assim, ele extrapolou muito essa coisa, mas se você pensar, realmente, cara, essa briga olímpica
tá fudendo tudo. E de fato fudeu com Asgard, quebrou com tudo, todo mundo morreu. Então assim, se eu sou um asgardiano, eu ia estar muito puto também com esses gregos fazendo o que querem pelo mundo, assim, sabe? À custa dos povos que estão vivendo ali, entendeu? Então assim, eu não achei tão exagerado ele ter essa birra absurda com os atenianos, principalmente se considerar que tudo aquilo aconteceu e eles voltaram a fazer confusão de novo, entendeu? Então assim, já fizeram tudo aquilo, aí os filhos da puta voltaram aqui, Cavaleiro de Ouro, de novo pra fazer bagunça em Asgard, entendeu? Então assim, duplica a raiva dele, sabe? Então não achei tão não, faz sentido um pouquinho se a gente pensar naquela frase do Andreas, quando ele tava enganando os guerreiros deuses, né? Quando no episódio, eu não lembro agora qual, se é o terceiro, se é o quarto, é o quinto, mas enfim, tem um episódio em que ele reúne os guerreiros deuses, né? Todos eles lá estão lá na sala, lá do Brasil, e ele fala, e ele joga aquela lorota, né? Dizendo que Hades está soltando o grande eclipse, a Atena tá junto com ele. Isso faz sentido com essa frase do Andreas. Realmente, se a gente pensar por esse lado, casa com aquele momento. O André fala disso mesmo, do eclipse e tal, pode crer. Então, eu achei que essa coisa essa raiva dele tem um sentido nesse lado. Eu achei que... Então, pra mim não teve um problema com isso, não. Eu gostei do personagem assim, sabe? Ele realmente, pra mim, ele faz sentido ele ter esse problema todo. E aí, acaba o flashback, a gente entende tudo isso. E aí ele diz que não pode perder pro Saga por causa do irmão, aquela coisa toda, né? E aí o Saga responde, pô, tudo bem, mas eu vou te matar então, porque isso vai aliviar sua alma e você que não tem pra onde ir a sua alma, etc, né? E aí, só que o Sigmund tenta lutar e ele toma o tal do Explosão Galáctica. E antes de morrer, mas eu achei legal, cara, que só uma partezinha cobriu ele assim, né? E é isso aí. Só que é engraçado que ele acha que o irmão vai ajudar ele pra dar o golpe final, né? Só que o Saga, que é mais sagaz... Aí deu um momento médium do Saga que eu adorei. Tipo, ele tava enxergando o Siegfried, tipo, e falando momento Chico Xavier, muito forte, assim. Não, seu irmão está me dizendo isso, tá? Ele não tá feliz contigo. Tipo... Ué. É que ele já passou por isso, né? Então... A armadura chorando é com ele mesmo. Não, vai ver, acho que a interpretação que ele deu pro que aconteceu com a armadura e a reação dela e tal. Aliás, diga-se de passagem, ela tinha um buraco, né? No lugar que tinha a Safira de Odin do Siegfried, que ele tira, né? Pra dar pro Seiya, né? Olha, só não reparei isso aí não. Mas, pois é, agora, eu acho que ele teve a mesma interpretação, de repente, que ele teve quando na Batalha das 12 Casas, que a armadura de gêmeos saiu do corpo dele, né, também. E, na verdade, antes disso, o elmo da armadura tava chorando também. Né? Exato. E aí ele foi entender e tal. Eu acho que ele já tem uma certa experiência agora em interpretar armaduras, né, de repente. Com certeza. Eu achei super feia, cara, a imagem da armadura chorando. Não sei o que vocês acharam. Eu achei que ela podia, sei lá, montar no chão, sabe? Absurdamente bizarra. Eu a armadura aparecendo o cara do nada, daí depois a armadura tá voando, daí depois a armadura tá chorando, daí depois o cara tá chorando perto da armadura. Não, eu não fiquei nem. Sabe o que eu fiquei me perguntando na hora que eu vi essa cena? Eu fiquei pensando, opa, a armadura. O Robin Divino do Siegfried tá aí, cadê as outras? Eu fiquei pensando onde é que estariam as outras as vestimentas. Eu achei feio desenhado no ar. Eu não gosto quando a armadura fica voando. Eu não sei, eu acho bizarro. Eu acho legal só quando é de Sagitário. De Sagitário fica bonita, porque ela tem asa, né? Então ela voa assim. E ela tem o cosmos. Então eu acho que faz um pouco de sentido. Mas as outras eu acho muito bizarro, cara. Eu achei que se ela tivesse montado no chão, assim e tal, eu ia achar bacana, ia achar legal. Mas assim não é. Mesmo as armaduras de ouro, quando elas ficam voando lá no Elysius, né? Quando eles destroem tudo, eu acho muito esquisito aquilo. Mas enfim, esse sou eu, né? Apesar de que o dragãozinho lá do Siegfried, da armadura do Hobby Divino dele, ele tem umas asinhas também, né? Eu acho que foi mal desenhado. Porque ficou muito... Sabe, apareceu uma armadura aqui, gente, olha só. Ela é mó pequenininha também. Tudo bem que de repente ela é pequenininha, mas... Sei lá, podia ser algo mais imponente, sabe? Um dragão apareceu e puta que pariu. Foi muito tipo, opa, a armadurinha aqui e tal. Tá chorando. E o choro é super esquisito no dragão. Enfim. Não, e se ele tivesse colocado toda a armadura ainda, não uma parte, teria ficado mais... A forma ficou ela inteira, né? A forma mítica do Siegfried lá. Não, eu digo, no Sigmund, ele botar a armadura toda. É engraçado isso, porque ficou uma parte a armadura dele e parte outra, né? Eu não lembro a última vez que eu vi, tipo, duas armaduras no mesmo corpo, foi tipo o Seiya, com várias coisas dos amigos dele, assim, sabe? Eu achei meio bizarro isso. É verdade.
E aí, só que o Zygmunt, burro, acha que, na verdade, o irmão vai ajudar ele pra dar esse golpe final, só que o Saga saca que, na verdade, não, cara, ele tá chorando, presta atenção aí, pô. Não é bem isso, né? O Saga, eu não sei se é bem nessa parte ou se é um pouquinho antes, mas ele dá uma olhada pro Sigmund meio parecida com aquela que ele deu pro Miro quando ele tava lá no meio do fogo, lá, tipo, cara, você tá fazendo tudo errado. Tudo que você fala aí é burrice. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. E é quando aparece o Siegfried no céu, né? Pra dar aquele... Não, cara, não é isso, cara. Tô chorando, para de lutar. Exato. É. E aí ele ajoelha, aquela coisa, porra, você me perdoa, cara, me desculpa e tal. Uma cena tal, né? Só que ele começa a ser possuído, cara. Ele começa a ficar louco, começa a ficar cheiradaço, Brunão. Aí começa a ficar bacana. É, né, Bruno? Eu não esperava isso aí não, cara. Aí começa a ficar bacana. Os efeitos da maconha assim, pessoalmente, pra mim, começa a ficar muito bacana, porque, tipo assim, quando a gente fala em Sensei e tal, sempre que mencionam Ares, falam que Ares tem seus Berserker. Aham. E nessa cena aí aparece um Berserker, de fato. Sim, exato, né? A gente vê o Andreas. Berserker sempre foram figuras associadas à mitologia nórdica, não é grego. Então a gente vai ter que pensar em quem são os cabritos de Ares, que Berserkers não são. Só para falar um pouco sobre isso, assim. A gente aqui no Ocidente tem algumas teorias sobre o que compõe um humano, né, uma pessoa. Uns falam que é corpo e alma, às vezes é corpo, mente e alma e tal. O nórdico é uma mistureba que só. Os caras falam que, por exemplo, além de corpo, uma pessoa tem uma forma. Uma pessoa pode trocar de forma. Tentem, por exemplo, pensar num cara que vira um animal, se a gente for pensar mitologicamente falando. Ou, por exemplo, você tem aquele seu amigo super tímido e tal, mas que quando precisa executar uma performance qualquer, ele se transforma totalmente. Isso é uma mudança de forma. E entre os componentes que a mitologia nórdica entende que compõem a identidade de uma pessoa, existem espíritos animais, que entre eles a gente tem o urso, por exemplo, assim. O urso era um animal muito associado a Odin, então eles entendiam que as pessoas de nobre nascimento tinham um espírito protetor que tinha a forma de um urso. As pessoas que eram muito violentas, muito selvagens, teriam um espírito com a forma de um lobo. As pessoas que eram muito gulosas teriam um espírito em formato de um porco, etc, etc, etc. Esse espírito é como se fosse um totem da própria pessoa, entendeu? Assim como, a armadura de virgem tem o totem dela lá, existiria, por exemplo, o totem do Shaka, o totem do Saga, o totem daquela pessoa individual. O Berserker são esses caras que vestem peles de lobos e que mudam de forma quando começa a guerra. Eles ficam possessos por uma fúria completamente sem fim. Que é mais ou menos o que acontece, né? O Andrés, ele parece que ele tem o controle, né? Tem o peãozinho lá do Sigmund, né? Ele vai transformando e ele vira o Berserker. Toma ele ataque no Saga, que até tem um pouquinho de dificuldade ali, mas nem tanto, né? Ele só consegue desviar e tal, você tá meio chocado que o cara mudou muito, assim. E só que no meio de tudo isso, no meio do ataque, o Sigmund pede pro Saga, né? Essa coisa do, sei lá o que é a alma dele, sei lá, o interior dele, o coração dele, acho que é o coração, né? Muito sensível ser o coração. Pede pra que ele mate ele, né? Porque ele já tá desonrado demais e tal. Cara, eu achei isso um pouco não condizente com o negócio do Berserker, sabe? Pois eu achei esquisito. Porque o argumento do Andreas, quando ele tá explicando ali o que o Berserker é um cara que abandonou a própria alma, ou que teve a alma tomada. Sentimentos também, exato. Alguma coisa do gênero. E daí, pra mim, pra mim ficou um pouco esquisito, assim. Eu preferiria que o cara simplesmente ficasse dominado lá e o Saga chegasse às próprias conclusões sozinho. Exatamente. Assim. Foi muito didático, né? Ficou assim uma coisa,
faz aqui, ó, o que eu tô mandando você fazer. Verdade, concordo contigo, sim. Eu acho que ele, na verdade, eu senti que o Sigmund caiu na real do que o que ele, na verdade, ele tava fazendo não fazia sentido. E aquilo ali que o Andreas fez ele perceber como ele foi idiota, na verdade. Eu percebi isso. É exatamente isso, né? A questão é que a questão do Berserker ele não deveria conseguir ter esse tipo de noção, né? Essa questão que a gente tá levantando aqui. É mais ou menos o que eu pensei, assim, tipo, talvez lá no final que o Saga deixa ele vivo e vai embora, talvez o cara pudesse recobrar alguma coisa, mas na hora, assim, ele ter essa percepção, achei um pouco forçado, não sei. Não faz sentido, sim. Eu achei muito forçado. Olha aí. Eu achei muito forçado pelo seguinte motivo. Desde o primeiro episódio eles estão dando pedacinhos e pedacinhs e pedacinhos da trama pra quem tá assistindo sair montando tudo sozinho, entendeu? Por exemplo, eles soltaram aquela escultura lá do Loki e não falaram nada, tá ligado? Pegou aquilo quem manja, quem tem o Brunão. Eu achei a cena muito forçada, porque de começo eles não estão pegando na nossa mão pra explicar a trama inteira, entendeu? Então por que eles fariam isso agora pra explicar o que tá rolando no interior do personagem? Qualquer um saberia, qualquer um sabe o que tá acontecendo ali. Qualquer um sabe que seria muito melhor matar o cara a submeter ele ao que tá acontecendo, entendeu? Então assim, o que Soul of Gold fez nesse momento foi perfumar a flor. Foi assim, completo exagero, completo sem sentido. Podiam ter guardado a grana que gastaram nisso em outra coisa. É o tipo de conclusão que o Saga conseguiria tomar por si mesmo, né? Como a Nicole falou, né? Porque é basicamente o que ele diz. Ele diz assim, que mesmo os dois servindo deuses diferentes, eu achei legal isso. Essa autoavaliação de que existem entidades muito diferentes nesse mundo, né? Que eles servem propósitos diferentes. Só que ele é tão honrado quanto os santos de Atena, né? E é esse momento que o Canon aparece atrás do Saga. Aí vocês gostam? Eu gosto muito do Canon, pelo jeito vocês gostaram dessa saga, mas por que ele apareceu ali atrás? É só porque sim. Só pra colocar porque eu também tenho irmão e ele também tá me ajudando. Eu acho que foi eu acho que foi o jeito mais ralo deles colocarem aquela ideia que ficou da saga de Hades. Que no final das contas os dois estão juntos ali, né? Sim. No Muro das Lamentações o Canon se juntou ao Saga naquele momento, né? Então acho que foi o jeito mais por baixo assim, que eles fizeram pra mencionar isso. Eu esperava um pouco mais, na verdade. Eu esperava. Eu achei que eles podiam. Eu já acho essa ideia aí muito, muito ruim, na verdade. Que a gente tem que aceitar, infelizmente. Mas eu acho que eles podiam ter, sei lá, tirado alguma outra. Usar isso de uma forma mais criativa. Eu achei que ia ter mais um flashbackzinho deles. Porque parece... Todos eles apareceram crianças, eu também queria ver. Nossa, imagina ver o Saga criança. O que não seria esse podcast? Ia explodir. Não, mas eu já chorei na hora. Ele foi desenhado lindo, maravilhoso, nem parecia Soul of Gold. O Canon tava bem feitinho. Tá bonito. Exato. E na hora não me aguentei. Ai, gente. Não, teve muitos momentos ali que podiam ter colocado mesmo o canon, um flashback, alguma coisa. Porque, tipo, quando a gente viu o título do episódio lá atrás, né? A gente esperava que a coisa de relação entre irmãos, os laços ardentes entre irmãos, que diz no título, que fosse uma coisa que tivesse a ver com o Saga também, né? Sim, porque o Saga tava no título também. Na verdade, acho que a maioria da gente, de todos nós aqui e dos fãs que estão nos ouvindo também, de repente, eu acho que esperavam ver uma coisa mais do Saga do que do Sigmund, né? Até mas, porque, né, Alan? Até porque é Soul of Gold, né? Não é Soul of Asgard. Deveria ser focado no Saga mesmo, não no outro, né? Que eles tiveram, se fossem mais episódios, acho que até teriam... Então, mas justamente por ser pouco tempo, eles iam ter abordado o Dourado, não o antagonista, né? Pois é. Mas aí é que tá, porque... Tipo, ele tem 13 episódios só. Só que teve episódios que parecia que tava se arrastando. E aí esse, que é uma coisa que eu vou comentar depois também... Tem muita coisa acontecendo nesse episódio. Depois, então... Tem coisa demais, sabe? É verdade, sim. E gastaram quantos episódios pra falar do Camus, aquele idiota? Quantos episódios daquela novela do Camus? Puta merda, velho. Pois é, e aqui, tem 45 episódios.
E aqui agora começa. Eu comecei a sentir assistindo que o episódio estava ruim. Porque eu esperava muito mais, entendeu? Eu esperava ver o Canon, eu esperava ver o Saga botando pra quebrar, mais do que ele botou pra quebrar. Mas você sabe que... Eu esperava ver muito mais, entendeu? Não até essa parte foi frustrante, realmente. Agora, mas, assim, pra mim o episódio se salvou mais pelo que veio depois. Eu achei mais interessante a parte que veio depois. Poxa, gostei dos flashbacks e tal, mas o que veio depois, eu acho que pra mim fez o episódio ser um episódio bom. Mas a gente tem detalhes depois, vai lá. Porque assim, essa coisa do Canon aparecer atrás do Saga fica parecendo que ele morreu, na verdade, né? E não que tem essa coisa das almas estarem juntas, etc. Porque o cara apareceu atrás é morte. A gente sabe, esse é um Canon de Sensei. A pessoa apareceu no céu, ela morreu. Sim. Né? Que é uma especialidade do Aioros, né? Ele faz isso muito. Que ele é o morto mais famoso de Sensei. Mas, enfim, aí o Canon aparece, o Saga explode o cosmo, desperta a armadura divina, e ele usa de novo, ele usa a explosão galáctica. E é interessante porque antes de fazer isso, ele fala uma coisinha que vai manter ele vivo, etc, pra ele continuar vivendo e tal. E é o que ele faz, basicamente, né? Ele tem essa maestria de controlar o Galaxian Explosion só pra destruir o cara, destruir essa filha, etc, né? Aí eu tive um apelão, né? Ele é muito apelão, né? Galáctica, mas sabe o que eu achei? Porque a gente tem muito essa imagem terrível do Saga, que ele é foda, ding-ding do caralho, fumado, não sei o que lá. Mas ele é muito fofo também. Você pensar que é o grande mestre, ele é o mestre do santuário, vou deixar você viver, cara, porque eu sou o grande mestre, cara, eu sou foda. Eu lembro muito do Saga, aquela cena quando o Seiya chega, né? Eu lembrei até também da Nicole, porque esse episódio, ou a ação do Saga, no geral, depois me lembrou um pouco até o papel dele no filme do Abel, assim, que foi basicamente fazer o cara se ligar, sabe? Isso que eu ia falar também. Olha só que legal. Porque é muito honrado ele fazer isso, né? Porque ele poderia simplesmente matar o cara, porque era o que ele queria, mas não, ele só deu um pô, não sei o que lá, pá. Forma... Aliás, nesse filme de Abel, ele dá uma surra fenomenal no Seiya. Tipo. Sim. E é bem essa coisa aí ele adora que ele faz Seiya, né, com o Sigmund. Olha aí, cara, você não tá vendo que... Sim. O negócio tá na sua frente, você não se liga que é isso que tem que fazer e tal. Sim. É uma coisa bem didática com meios pouco ortodoxos. Mas é que nesse caso ele não tinha muita escolha também, né? Mas enfim, Sim. Com o Seiya ele podia ter conversado. Da forma como eu vi, o Saga fez com o Sigmund o que o Seiya fez com o Saga no fim do genocídio das 12 casas. Pode ser também, exatamente. Sim. Ou o que a Athena fez também, que deixou ele viver, também tem muito isso, né? Mas eu achei fofo dele, porque me lembrou muito aquele mestre do santuário que o Seiya chega pela primeira vez, que ele tá super bonitinho, tranquilo. Sim. Não, vai lá, Seiya, vai lá, salva a Athena logo, não sei o que lá. Que ele tá super, né, tranquilo. Eu lembro dessa cena um pouco diferente. Eu lembro do Saga perturbado, dizendo: você vai logo que eu tô aqui me segurando. E depois ele começa a ficar perturbado, né? Eu não lembro dessa, eu tô puxando aqui da fofura, não tô lembrando. Não, quando ele chega, ele tá fofinho. Depois que ele começa a ficar perturbado. É que, gente, você sei não, hein, Xará. Tô falando, cara, ele é bonitinho. Ele é gêmeo. Tanto que, ele, acho que... Tem a versão Tanto que, tem a versão maconhada. Sim, tanto que fugindo completamente do podcast, acho que essa cena é tão legal justamente por causa disso. Porque a gente vê as 12 casas inteiras ele fumado, completamente louco. Só que quando o Seiya chega lá, ele tá completamente pacífico, em paz, assim, sabe? Tá eu lembro quando eu vi essa primeira vez, eu não entendi quem é essa pessoa. Exato, você fica meio como assim? Exatamente, cara, é muito boa essa cena. Mas enfim, voltando pra Soul of Gold, infelizmente. Não, mas outra coisa sobre os gêmeos, eu pensei, não sei se é meio proposital, assim, mas desde o Santuário, não sei se eles remeteram um pouco a ideia de Castor e Pollux, talvez, por eles dividirem a vida depois que o Castor morre. Aí eu pensei, uma hora é o Canon que tá vivo, outra hora é o Saga, deu o Canon, deu o Saga, eles, depois disso eles não ficaram mais juntos, né? E aí eu pensei no mito deles, assim, não sei se é proposital, tomara foi que uma seja, coisa que me daí veio. eu vou respeitar um pouco mais o... E aí, acabamos essa parte aí, senhores. Saga, bonitão, venceu.
usou a armadura divina de novo. A armadura divina é só pra vender boneco mesmo, porque ele nem precisava daquilo. Né? Pariu, botou lá no contrato. Não teve nenhuma dificuldade ali pra ele, só foi pra mostrar mesmo. Tem que aparecer. Exato. Sou o diretor dessa do boneco. Ô, Xará, diga. Ô, Xará, se você quiser pôr uma desculpa pra ele ter invocado lá a armadura divina, foi pra ter derrotado o espírito que tava possuindo o maluco lá sem ter que matar o cara. Ah, não, forçou demais também. Você pode pensar uma desculpa assim. Ele conseguiria mas entendi. Faz até um... Uma forma de exorcizar, né? Faz até um pouquinho de sentido, mas a bem da verdade é bastante evidente que é só pra vender armadura mesmo. Porque pra livrar o cara era só destruir a Safira, né? Então só precisava de precisão, né? Vamos seguir em diante. Quer dizer, em vez de seguir em diante... Agora... Oi. Calma, a gente não vai seguir adiante. Deixa eu pegar as opiniões aqui da Saguettes. O que vocês acharam do Saga, Nicole e Aline? Começa com você, Nicole, que essa quietinha. Um Saga lindo. Não tenho o que questionar. Tá? Mas supriu. Você tava esperando o Saga. Você tava esperando ele. Então, e aí? Eu achei o seguinte. Ficaram enrolando muito pra mostrar ele. Tá. Então eu tava esperando Verdade. uma coisa assim fenomenal e fiquei decepcionada. Porque ele apareceu pouco e, assim, fez o serviço e vazou, sabe? Foi aquilo... Oi, pessoal, resolvi, tchau. Assim, nem deu tchau, na real, né? Simplesmente foi. Mas tá, beleza. E eu tava esperando esse negócio do canon. Foi, pra mim, faltou isso. Não pelo personagem em si, mas pela ligação, que eu acho que faltou ter essa ligação mais específica do negócio dos irmãos e tal. Tanto mostrar um background deles, quanto relacionar com essa coisa do canon estar diretamente ligado com a parada toda que aconteceu lá com Poseidon e tal. E daí justificaria o ódio todo do Sigmund, por exemplo. Eu acho que isso faltou. Do ponto de vista da luta, assim, ficou justamente o que a gente falou agora. Ele tava cagando até o momento que o cara virou berserker. Daí ele precisou fazer alguma coisa, assim. E a armadura realmente foi só pra bonito, não fez tanta diferença, sei lá. Mas eu acho que esse negócio da Safira, ele poderia ter, tipo, feito por conta própria e não ter aquela dramatização toda de me mate e coisa do gênero. Acho que ficou um pouco forçadão, assim. Mas eu curto o personagem, né? Então não vou dizer que tava ruim. Mas eu esperava mais. Assim. Mas sei lá, eu acho que tem a questão do tempo. Eu acho que eles não conseguem administrar o tempo nos episódios que eles têm, a quantidade de episódios que eles têm. Como o Bruno sempre fala, é muito personagem, é difícil tu selecionar o que tu vai colocar. Imagina, tem 12 de ouro, mais a Lixa, mais o Andreas, é muita gente. Mais 7 caras. Mais o bonitinho lá, o Baldur, que teve background, mais o mais o Surt, que teve background, mais o Frode, que teve background, sabe? É muita gente. Então, eu acho que eles têm essa dificuldade de administração, como é que eles vão colocar os personagens nesse tempo que eles têm. E outra, né? O Saga já apareceu muitas vezes em outros animes de Saint Seiya. Então eu acho que agora é o momento de aparecer os caras que nem o Afrodite, o Aldebaran, Máscara da Morte. Então, nesse ponto não me incomoda, entendeu? Desde que, por exemplo, o Mu faz 500 anos que não aparece nos episódios. O cara tá morrendo faz uns 5 episódios. Então, assim, se tu vai tirar espaço de um personagem que as pessoas estão esperando ver, então faça uma coisa fenomenal para personagens que são relegados o tempo inteiro, sabe? Que eles fizeram muito bem com Máscara da Morte, mas tem que continuar naquela mesma linha, assim, senão perde um pouco o foco. E você, Aline, matou a saudade do Saga? Então, sim, na verdade também matei mais do Cano, mesmo naquela partezinha ali, mas é que nem a Nicole falou, assim, tipo, eu gostei, mas também esperava mais tempo na questão deles, tipo, ter um flashback, falar um pouquinho mais sobre eles, porque eu particularmente sempre quis ver mais do Saga e do Cano antes do problema que aconteceu, assim, saber como era a relação deles, tipo,
meio que a Shiori acabou suprindo isso de alguma forma, por isso eu esperava até ver um pouquinho deles, e eu achei até que eles iam meio que se esperar nisso. Mas gostei, eu também esperei mais a luta, eu imaginei, sei lá, que a armadura do Siegfried ia tomar todo o corpo do Sigmund, ele ia ficar mais forte, ia ficar um pouquinho mais equilibrada a luta, assim, por algum motivo. Mas, sempre legal ver. Assim, mas, tipo, eu esperava, tipo, o Shaka, a luta do Shaka, por exemplo, foi bem melhor, assim, bem mais coisas e tal. E a impressão que deu foi exatamente essa, tanto na primeira vez que o Saga apareceu e agora foi, tipo, vou cumprir minha tabela aqui, vou fazer o que tem que fazer, sabe? Mas enfim, a luta foi pouco criativa, a gente não viu nada do canon, o Saga propriamente dito fez muito pouco lá. Ele próprio, assim, a gente viu muito pouco dele, a gente viu mais do Sigmund, o que não é ruim. Mas a gente queria ter visto um pouco mais do Saga mesmo. Então, nesse sentido, assim, se a gente for pensar o episódio pelo lado do Saga, pra mim ficou muito a desejar. Pois é, esse é um ponto muito legal que vocês estão levantando, porque assim, eu achei a história de Sigmund muito legal, mas cara, imagino que não seria legal mostrar um pouco o passado do Canon e do Saga juntos, o que não seria foda, sabe? Antes dele ser preso, como é que os dois lidavam com essas coisas, sabe? Com a coisa do Canon e tal. Porra, e é Soul of Gold, né? O principal motivo da gente estar vendo essa série é porque a gente quer saber mais dos Cavaleiros de Ouro, né? E, sim, porra, faltou total do Saga, faltou. E tinha muito o que explorar, né? Vamos adiante com o episódio, então. Vamos falar, então, rapidinho da luta de Doku e Utgarda, senhores, que é bem rapidinho, mas acontece coisa lá, hein? Nesse momento aí, Xará, rolam as coisas muito punks que a gente precisa assinalar. Ih, rapaz. Primeiro, assim, tá rolando a luta do Doku e do Utgarda. O Doku pega um pouquinho pesado lá, a máscara do Utgarda cai, né? Sim, sim. E a gente vê lá o Utgarda com as marcas de Einherjar. Sim. Então, disso a gente conclui rapidinho que o Utgarda também foi ressuscitado. Exato. E o Doku faz a seguinte observação nesse momento. O padrão das marcas do Utgarda é diferente do padrão das marcas dos Cavaleiros de Ouro. Pois é, mas eu achei que elas já fossem diferentes entre eles. Não, o Doku, pelo menos na minha dublagem... Não, ele diz realmente, isso. Na legenda ele diz com todas as palavras, o modelo é diferente. Então, mas eu achava que os modelos entre os dourados já fossem diferentes também, não é não? Não é. Não, são todos parecidos mesmo. Que conclusões a gente pode tirar disso? A conclusão que eu tirei isso na hora foi o seguinte: não foi a Lífia que ressuscitou ele, foi uma outra pessoa. É verdade, olha só, pode crer, mano, não pensei sobre isso. Faz todo sentido. Quer dizer, uma outra pessoa, além da Lífia, tá por aí ressuscitando gente também. Pelo menos sim, né? Mas realmente não fica muito claro que foi a Lífia, né? Porque de repente pode ser isso a diferença, né? Se uma pessoa ressuscita a pessoa, a marca é de um jeito. Se for outra, é de outro, né? Mas além disso, tem outra coisa, né? Dessa parada aí. Parece que o Doku comenta que... Porque destrói o cristal ali. Só que o Doku diz, cara, nem foi tão forte assim, né? E parece que, na verdade, é o Utgarda, né, que fez alguma coisa ali. Aparentemente, o Utgarda criou uma situação pro Doku poder quebrar o cristal lá da forma mais fácil e rápida possível. Isso. Pois é. Sim. Pra fazer tudo ruim sobre os dois, sobre ele, né, na verdade. Pois é. Esquisito, né? Então, a pergunta é a seguinte: quem ressuscitou o Utgarda e a que época o Utgarda pertence? E quem que ele é também, né? Porque ele é todo mascarado e ele revelou a face, mas ninguém manja quem que ele é. Acho que ele é só um cara realmente do passado lá, né? Eu tô pensando assim, cara aleatório. Eu fiquei uma cara assim pensando, até conversando com a Nicole, conversando com outras pessoas, a que época o Utgarda pertence? Porque, tipo assim, com certeza ele não pertence aos guerreiros deuses que foram derrotados na primeira saga de Asgard. Sim. Ele tem que ser anterior a isso. Exato. Então, a que tempo ele pertence, a quem ele servia? Porque aparentemente ele tem interesse de que o cristal fosse destruído, né? Se ele tem interesse que o cristal fosse destruído, então provavelmente ele deve querer também que a Yggdrasil em algum momento seja destruída, né? Sim. Então, será que ele tá
do lado do Andreas? Ou será que ele tá enganando o Andreas? Se o Andreas for mesmo o Loki, conforme o que a gente falou no podcast passado, enganar o Loki é coisa pra... Ele tem que ser um puta artista, né? É verdade. Exato. Porque o Loki é o enganador por definição, né? Sim. Um cara enganar um enganador, o cara tem que ser um peixe. Não, eu já não vou tão longe, não. Assim, a gente tem tentado ver mais do que o episódio apresenta, até então a gente tem falhado muito, né? Pelo que a gente tem visto pelo que a gente visto nesse episódio, o Utgarda parece muito submisso ao Andreas. Assim. O próprio spoiler do episódio seguinte dá a entender que o Utgarda realmente seguiu ordens do Andreas para matar a Lífia, né? Que a gente vai falar isso daqui a pouco. Antes disso, tem um flashback que mostra a Lífia lembrando de como ela ressuscitou os Cavaleiros de Ouro, né? Sim, que é pra fazer. Assim, não ficou claro. A gente viu em muitos momentos a gente cogitou ela ser a encarnação divina e tal, mas assim, no final das contas, parece das duas, assim, parece mais que ela foi manipulada do que ela era realmente uma deusa, entendeu? Assim, eu ainda acho. Talvez seja isso. Eu ainda acho que tem coisa divina no meio. Quando chegar a morte da Lífia lá, eu vou falar. Eu ainda acho que tem. E aí é legal essa cena, inclusive, porque mostra os Cavaleiros de Ouro ressurgindo, né? E sendo englobados pela Esfera Dourada e indo um pra cada canto de Asgard, que é bem legal eles fazendo esse vínculo, né? Lá do começo. E aí ela lembra, né? E o Andrés começa a falar no ouvido dela, porque ela não acredita muito nisso, só que ele fala, não, foi você realmente. E aí a gente vai pra outra luta do episódio, senhores e senhores, que é a luta do Aioria, que eu particularmente nunca tive vontade de ver mais do que um quadro dessa luta, e poderia ter passado também, mas enfim. Tá lá o Aioria lutando com o Frode, a espada não funciona no Frode, não funciona no Aioria, e aí o Aioria diz que um golpe não funciona 2 vezes contra o cavaleiro. Que babaca. Faz conta que a gente não escuta isso desde os anos 80. É verdade. Verdade, faz tempo que eu escutava essa, cara. Essa aí tirou do baú, velho. Que é o maior caô do mundo, né? Mas tudo bem. Mas achei legal eles serem isso. Dá uma nostalgia. Vai ser legal quando fazer dublado. E aí o Freud pergunta, né? Se ele acha que ele é burro por usar 2 vezes. E usa um outro golpe lá. Que ele tem lá. Que é tipo uns meteoros. Mas o Aioria só dá uma recuada. Nem acontece muita coisa. Aí ele tira a capa, o Freud, eles começam a lutar com um soco supersônico. Aliás, só eu notei que essa capa fica 35 minutos aparecendo assim na tela. Pois é muito maluco. Parece que ele se esconde na capa, assim, sabe? E aí depois ele tira, assim. Não, cara. Sério, que desperdício de tempo. E aí, luzinha pra tudo quanto é lado na luta. Puta de uma luta chata desses dois, meu Deus do céu, cara. E aí, só que aí começa o embate, pelo menos, de ideias ali, né? O Freud percebe que o porquê que a Lífia tem tanta fé na Aioria, porque tá lutando com tanto, com vigor e etc. E ele tá preocupado com ela, né? E o Aioria pergunta se ele também não tá preocupado com a Lífia, né? Se o Freud não tá preocupado com a Lífia, já que ela tá lutando pelo futuro de Asgard e tal. E aí o Freud diz que mesmo que eles não concordem agora, eles cresceram juntos e que ela tá errada, tá fazendo as merdas lá dela, né? Que ela tá sendo enganada pelas palavras da Hilda, que tá doente, que tá, enfim, delirando, será, talvez, né? E que o Freud vai proteger Asgard e que aí vai sair. Eles continuam dando porrada um no outro, né? Nessa luta mais insuportável do mundo. Só que aí a Lífia chega, senhoras e senhores. Ela chega e a porrada para. E a porrada para que eles consigam desenvolver essa história desse trio, né? Basicamente, né? Ela diz que a Aioria não precisa mais lutar. E aí que ela explica todo o Paranauê, que na verdade foi ela que trouxe os Cavaleiros de Ouro, né? E aí o Andreas entra no circuito interno e confirma que foi isso mesmo que aconteceu. E aí ele manda um caô total ali, né? Diz que a Lífia é que vai comandar Asgard e a Terra que quer comandar tudo, né? Mó maluco, ele é muito doido, cara. E ele diz que ela reviveu os Cavaleiros de Ouro como esquema pra alimentar a Yggdrasil. A loucura o Andrés, ele é muito safado, velho. É muito bom isso, cara. Não, e eles não se ligam, né, meu?
muito burro. Não, ele é Loki total, né? O tempo todo. Assim, ele mente pra todo mundo, engana todo mundo o tempo todo. Exato, é muito doido eles nem desconfiam, meu Deus. Mas ele mente muito bem, cara. Isso que é muito foda. Dá a entender, o episódio dá a entender, realmente, pela sequência de fatos dele conversando com a Leaf, ela lembrando das coisas e ela é resignada de que aquilo foi o que aconteceu de fato, assim... Ele já convence ela de que ela que fez aquilo ali, entendeu? Em nenhum momento o episódio nos passa a impressão de que ela foi manipulada, né? De que ela não fez aquilo ali conscientemente, né? Mas ela acredita no que o Andreas fala pra ela. Ela diz, não, fui eu mesmo que fiz, eu só não tô lembrando por que eu fiz. Pois assim, é engraçado como ele engana ela e ela acaba servindo de peão pra que ela vire o bode expiatório de tudo que aconteceu até então. Exato. Né? E ela acaba virando a traidora de Asgard, que realmente liberou os Cavaleiros de Ouro e tal. Sim, e é muito bem feito justamente porque ela não sabe o que aconteceu. Então, faz sentido pra ela que ela realmente traiu todo mundo, que ela fez merda, tá ligado? Só que ela não sabe como, mas ela sabe que foi ela, né? Isso que é muito interessante. E aí, o Andreas manda que o Freud sabe o que ele tem que fazer, né? E aí eles mencionam uma lei antiquíssima de Asgard, que é aquele que quebrar essa coisa de mexer e reviver os mortos, precisa pagar com a vida, né? Porque traria desgraça a Asgard e a todo o seu povo se aquilo não fosse punido, né? Então o Andreas pede pro Freud pegar a espada e matar a Lífia. Olha a loucura desse cara, mano. Ele é muito doido. Eu confesso, assim, entre os deuses, na mitologia nórdica, eu não tô muito ligado, assim, de existir esse tabu propriamente dito. Entendi. Porque tem o próprio Odin, ele ressuscita morto pra bater papo com ele, tá ligado? Odin é safado a esse ponto. Mas na Grécia, uma pessoa que morre e volta à vida, isso é inaceitável, completamente inaceitável. Pega, por exemplo, pega na mitologia grega, pega o Hades, que é o cara morre relax, raramente fica puto, doido da vida. Tem uma vez que ele fica doido da vida porque 2 caras vão pro Hades tentar estuprar a mulher dele, que aí ele vai ficar revoltado da vida. Mas fora momentos assim, às vezes que ele fica absolutamente furioso e que ele pune brutalmente um humano, é quando ele tenta enganar a morte. Então, assim, com certeza eles estão pescando essa coisa do tabu, dessa coisa assim, dessa coisa da mitologia grega própria mesmo. Que não faz sentido uma pessoa que está morta ficar no domínio, no mundo dos vivos. E aí, nesse momento aí que explica tudo esse Paranauê, que a gente tem o flashback, né? Um flashbackzinho mostrando a Lífia e o Freud, né? Daí é bonitinho. Né? Daí eles estão civis e tal. E aí a Lífia tá falando pro Freud, ó lá, vou trabalhar com a Hilda e tal, uma oportunidade. e tal. E o Freud... Exato. Aceitei uma vaga lá. E o Freud também meio que segue o caminho dele pra ser um guerreiro deus, né, um postulante e tal. Só que aí ele diz que também não era só pra proteger o Jim, mas também pra proteger a Lífia. Coraçõezinhos, chipando todo mundo, geral lá. Freud chifrudo, rapaz. Na luta eu vi um ciúme gigantesco de Freud nessa luta. Você viu? Sim. Eu vi. Acho que até tinha, mas acho que não souberam fazer a animação direito. Tipo, o Hagen, ele era muito ciumento. Tipo, você conseguia ver que ele tava chateado, tá ligado? Sim. Aqui, acho que eles podiam ter feito a mesma coisa, sabe? Mas acho que, de repente, não tiveram tato pra fazer isso. Que caberia também, né? Eu vi ciúmão, eu vi... É mesmo? Eu vi a Iória de Ricardão... Que isso? Você vê muitas coisas, e o Freud chifrudo ciumento. Que isso, gente? Que é isso? Eu não vi esse ciúmão, não, sinceramente. Eu vi mais acho que ele tava mais irritado com a morte da Lífia que aconteceu do que com... Pois é. E aquilo em si, né? Aquela relação. Acho que ele não ligou muito pra isso, não, na hora. Eu acho que até tinha lugar pra ter ciúme, mas eu não vi também muito, não. Porque o Freud tá dividido, né, Brunão? Tá dividido entre o dever, que precisa matar ela mesmo, porque ele entende que tem esse tabu do caralho, não sei o que lá. Só que ele tem esse sentimento pela Lífia, né, Brunão? Aí fica difícil, né? Mas ele não consegue, né? Ele atira a parada, só que ele interrompe e a parada dá aquela fincada, né? E aí, mesmo que sendo uma ordem do Andrés, ele não vai conseguir seguir e tal. Mostra cena dramática. Só que essa cena é muito escrota, sabe por quê? Porque assim, eles constroem toda essa cena dramática. E sabe qual trilha sonora tá tocando? Aquela trilha de cidade, alegrezinha. Foi, que é isso, cara? O que tá acontecendo? Como assim?
Cara, é muito escroto, velho. Fiquei abismada. Tá rolando mó drama, velho. Mó drama. Olha, eu não noto essas coisas, vocês sabem. Mas nessa cena aí, cara, e na cena da armadura do Siegfried chorando, nas duas tá tocando uma música mó alegrinha. E nada a ver, cara. Tá chorando. Cara, sério? Deixa eu aproveitar então, fazer uma pergunta pro Alan aqui rapidinho. Nas últimas semanas o Alan mostrou pra gente umas comparações entre o Blu-ray e a série, assim. A gente vê que eles fazem alguns retoques assim e tal. A minha pergunta é o seguinte, eles retocam a trilha sonora? Não. Deus do céu, infelizmente a trilha sonora ruim, cara. É mantida assim. Eles só alteram. Até o Ômega tinha umas assim. É verdade, o Ômega tinha umas coisas mais assim, interessantes de trilha sonora. Mas assim, no Blu-ray, eles alteram pouca coisa, assim, tipo, tem uma cena, aquela cena do Flash do episódio 2, em que aparece um Milo ameaçando o guardinha, por exemplo. Eles mudam só o sentido do vento soprando. Porque estava errado, o cadão do Milo ia para um lado e o vento era para o outro. Eles corrigiram aquilo. Eles quando o Surge aparece. Pois é, no episódio 3, quando o Surge aparece, a câmera, ela vai, no episódio online, né? Ela ia se mexendo bem devagarzinho enquanto o Surge ia se apresentando, né? Até chegar na cara dele. No episódio eles aceleraram, eles fizeram acelerar, a câmera sobe logo pra cara dele. Muito rápido, vai mais ligeiro. Trilha sonora que é bom ou não? Não, a trilha sonora continua a mesma, eu não percebi nenhuma alteração de trilha sonora. E é porque eu assisti várias vezes comparando um com o outro e tal, pra dar uma olhada, pra pegar cada momento e tal. Porque eles podiam pelo menos, sei lá, trocar. Não precisava trocar a música, a trilha sonora de Soul of Gold, mas essas escolhas de trilha dentro do repertório deles mesmos, que é muito equivocada, sabe? Com certeza deve ter uma outra música mais dramática no repertório de Soul of Gold, que mesmo que não seja muito boa, mas caberia melhor do que essa música de cidade, sabe? Todo mundo chorando e tocando lá o musiquinha celta. Caraca, velho. Pois é, por isso que é importante, por isso que até um profissional responsável pela seleção musical, que existia isso no antigamente também, né? Existia uma pessoa, uma mulher, que agora o nome me escapou agora, mas enfim, ela era uma mulher, que ela até é casada com um diretor de animação famoso e tal, e ela era responsável por fazer isso. Acho que era Yoshino Sato o nome dela. Ela era responsável só pela seleção musical. Ela conhecia a trilha sonora inteira. Porra, ela é genial. Ela fazia a seleção e ela escolhia a música certa para o momento certo. Inclusive, ela fez aquele trabalho legal de aproveitar bem a trilha sonora da saga de Hades antiga e até a trilha sonora do Tenkai, que veio depois dos 13 OVAs, para utilizar também nos OVAs da saga de Hades Inferno e nos Elísios. Ela fez uma seleção também bacana, dentro do que se podia fazer, ela fez o trabalho dela, né? Porra, ela é genial essa mulher então, porque as escolhas de trilha sonora do clássico são assim, perfeitas, velho, é muito bizarro. Sim. E aqui falhou grotescamente em criar porque a música, ela cria esse momento, né, cara? E aí é muito... te tira muito... É a segunda vez que eu vejo isso. Eu não reparo muito que nem a Nicole, eu reparo muito mais na música, assim, mas essa coisa de momentos é a segunda vez que sai de um flashback e entra na conclusão, na consequência, no tempo real, e a música é a mesma. E aí você não tem um momento dramático pra construir aquilo. É a mesma coisa. Sim. E aí é muito bizarro. E aí, nesse momento, a Lífia pega a espada do Frodi e bota na garganta, e todo mundo se lembrou da Athena, aposto. Né? Porque ela acredita que ela realmente fez merda, né? E que ela precisa ser punida, né? Só que a Eoria chega lá e diz que não, cara, não vai deixar e tal, que ela precisa proteger Asgard. Ela diz que ela precisa proteger Asgard, por isso tá fazendo isso, né? E por conta disso é que o Frodi finalmente meio que decide que vai seguir a Lífia, né? Que vai... Não, agora ele quer saber a verdade de tudo que tá acontecendo em Asgard, tá mega confuso, achei bacana isso, porque é muito humano, ele tá mega confuso. Como assim, quem tá falando a verdade e tal, né? Qual o caminho que ele tem que seguir, né? Só que nisso, Brunão, ele começa a transformar o Frodi em Berserk, né? Começa a transformação dele. Só que o Frodi inteligentão quebra a Safira e se livra do feitiço do Andreas, né? Só que aí, Brunão, aí sim você pode falar, porque aí vem um tiro do nada, um bumerangue voador louco. Marinho. E atinge a Lífia no peito, e aí revela que é a Outgarda que tá lá, que matou, né, entre aspas, a Lífia, né? Então, pergunto pra vocês. Quem acha que a Lífia morreu, levanta a mão.
Eu não acho que morreu, não. Alguém acha que ela morreu? Eu acho que ela morreu, mas Você eu não achou? entendi por que aconteceu. Eu não entendi por que aconteceu aquilo com ela. Por que ela desapareceu, simplesmente. Não Então, é normal. É. Assim, a menos que ela fosse um ser não humano, de fato, de origem não humana, porque eu só vi isso acontecer no filme do Lúcifer e no Tenkai, que você via anjos que não eram humanos, né? Na verdade, Quando morriam, eles evaporavam. Assim, Na verdade, mas não é uma coisa normal. na verdade, Alan, acontece uma coisa muito parecida na saga de Hades. Exatamente, foi o que me lembrou. Eu não lembro qual o momento. A Saori, ela se mata lá e o corpo dela desaparece. Fica o sangue dela Não, lá. mas o corpo dela não, mas desaparece. assim, ela desaparece, mas é porque ela realmente foi até o mundo das trevas, né? Na verdade não foi Assim, esse momento que me foi- lembrou da saga de Hades. Não me parece, pois é, não me parece a mesma coisa, não. Sabe o que me lembrou, na verdade? Me lembrou quando o Mu, teoricamente, mata o Seiya. Que ele desaparece, só que ele foi teletransportado, tá ligado? Não é exatamente o mesmo pronto, negócio, faz- mas ela sumiu de uma maneira tão esquisita que eu não achei que ela morreu ali, entendeu? Eu achei que realmente ela deve ser em outro lugar. Eu acho que o Tugarda, ele não tá do mal. E ele justamente matou, entre aspas, a Lífia pra tirar ela de cena e tal. É que eu não li os próximos episódios, verdade, então não sei. seria uma boa ideia. Mas é isso que eu pensei, que ele fez igual o Mu fez com o Mas Seiya, faz tá ligado? sentido. E aí Faz foi sentido, isso, porque tem faz estrelinha e tal. Apesar de que, mais uma vez, a gente tá vendo muito além do que o episódio tá vendo, a gente tende a falhar. Assim, eles são muito óbvios no final das contas, assim, e os spoilers ressaltam muito isso de que a Lífia morreu, que a Lífia morreu, que a Lífia morreu. Então, assim, eu não sei, assim, é uma ideia muito boa, Bruno, muito legal. Quem Mas sabe? eu não sei, sinceramente, eu não tô esperando que ela apareça, não. Eu até espero, na verdade, se for pra dar um chute, se for pra chutar lá longe de novo, assim, eu chutaria que no final do Soft Gold vai acontecer de o que quer que tenha ajudado a Lífia a dar a vida dos Cavaleiros de Ouro e tal. Eu acho que de repente essa entidade, de repente até a própria Hel pode mesmo aparecer na história. E ela oferece a chance de trazer a Lífia de volta em troca da vida que ela deu para os Cavaleiros de Ouro. E assim, de repente, se fecharia o ciclo. Eles abririam a mão daquela vida temporária, voltariam ao curso normal da coisa toda, e a Lífia voltaria a viver. Talvez eu vejo mais fácil assim, mas é possível também que ela esteja só fingindo que o Utgarda realmente tenha enganado o Andres e mandado ela para algum lugar. É possível também, mas enfim. E aí, senhores, o próprio Andréas anuncia no sistema interno da Yggdrasil, pra todo mundo, todos os Cavaleiros de Ouro, que a Lífia morreu e que Asgard foi salva por causa disso. Cara, o Andréas, ele é muito doido, velho. Eu acho muito bom isso. Ele é muito mentiroso, velho. Muito mentiroso, tá louco? E acaba o episódio. Quer dizer, acaba o episódio, né, até aqui. Que aí nas cenas do próximo episódio, Bruno, que senão você me dá bronca, aparece que o Frode se coloca ali pra lutar contra o Utgarda porque não perdoa quem matou a Lífia, né? E aí a Ioria dá aquela repetida nas palavras da Lífia pra seguir o coração e tal. O Freud também repete, mas diz que não vai agradecer o Ioria. E aí ele dá um sorrisinho e vai embora. E a imagem final eu achei muito legal, porque a primeira vez que eles fazem isso me lembrou muito o clássico, que às vezes acabava o episódio e eles faziam essa imagem, sabe, estática, assim, toda desenhada, bonitinha. É verdade. Eu achei super bacana isso. E é isso, pessoal. Acabou o episódio número 9. Agora vamos lá. Brunão, o que você achou desse episódio? A gente já falou mais ou menos no meio, mas pode falar de novo. Eu gostei da parte que tá avançando com a trama que tá vindo lá desde o começo de Soul of Gold. A pessoa que é responsável por conduzir essa trama, pro meu gosto, tá fazendo isso de uma forma muito legal. Tá deixando a gente bater esse papo, fazer essas teorias e tal. Isso pra mim é o forte da série. A parte do Saga, eu confesso que pelo menos pra mim ficou muito a desejar. Assim como ficou a do Shaka também no episódio anterior. Mas, assim, agora eu só tô interessado mesmo em ver, assim, vamos ver qual que vai ser a mesma coisa do Andréas, se vai ser o Loki mesmo. Eu tô apostando que é o Loki mesmo. É isso que eu quero ver. Eu esqueci de uma coisa, Bruno. 0 a 8 sentidos, Brunão. 4. Olha, 4. Oh. Ok. A gente dá notas maiores. Não, dou 4. Beleza. Alan,
diz aí do episódio que você achou e de 0 a 8 sentidos. Bom, tecnicamente ele teve muita oscilação, né? Teve muita cena. Alguns momentos o Saga ficou bem desenhado, mas em outros você via coisas que tem que ser corrigidas, como a gente já sabe que devem ser corrigidas, né? Mas assim, aquela questão da música no local errado, na hora errada, foi realmente também foi meio broxante também. Mas assim, como a gente já tinha comentado antes e vocês meio que concordaram também, até aquela parte do Saga o episódio deixou a desejar. Apesar de que eu acho que se você comparar com o episódio do Shaka, no episódio anterior, por outro lado, eu acho que o episódio do Shaka, a batalha do Shaka contra o Balder foi mais interessante. Eu acho que o Balder deu muito mais noção de perigo, assim, eu acho que ele realmente foi uma ameaça maior ao Shaka do que o Sigmund foi pro Saga. Foi uma luta assim que não teve muito. Por mais que houvesse aquela intervenção do Andreas, né? Não passou aquela sensação de que em algum momento o Saga teria alguma dificuldade ali naquela coisa toda. Então, assim, dito isso, eles poderiam ter investido muito mais também nos flashbacks pro Saga também, né? Daí pra frente eu achei interessante no todo, né? Porque aconteceu muita coisa interessante, avançou-se um pouquinho na história. A gente teve até um breve flashback que a gente não comentou do Frode e os outros guerreiros deuses ali já sendo recrutados pela Hilda na época, nesse ínterim entre o final da saga de Asgard e o que acontece em Soul of Gold, né? Aconteceu esse breve momento aí, em alguma hora, aconteceu esse momento assim dela pensar em recrutar novos guerreiros deuses. Não foi uma coisa que o Andreas inventou, né? Ele só simplesmente se aproveitou daquilo. E, enfim, teve vários momentos que realmente acrescentaram coisas à história como um todo, né? E provocaram mais dúvidas na gente, às vezes, mais do que esclareceram, acredito, né? Mas, assim, acho que tá legal. Foi muito bacana no geral, no todo. Por isso, por essa coisa toda, por esse conjunto da obra toda, apesar dos probleminhas e tal, essa questão do Saga não ter brilhado tanto quanto eu esperava que fosse brilhar, eu acho que eu ainda dou um 5 pro episódio. Boa, 5 sentidos. Nicole, de 0 a 8 sentidos, e o quanto você gostou e o que você não desgostou, enfim, conta pra gente. Olha, eu acho que tem várias coisas aí. Tem esse negócio do Saga que decepcionou. Tem o lance de que eu acho que o episódio deveria ter acabado em outro ponto. Porque eu acho que ficou muita coisa pra um episódio só. Tipo, do meu ponto de vista, o episódio poderia ter acabado quando a Lífia chegou ali no meio da lutinha com o Frode e o Ayora. Eu acho que ali, quando ela fala assim, fui eu que ressuscitei a galera, podia acabar ali. E aí deixar o restante pro próximo episódio. Mas enfim. Então, acho que por isso, eu acho que eu daria uns 5 sentidos também. Não mais do que isso, apesar de ter tido Saga. Mas acho que teve... Não sei, pra mim, de modo geral, foi um episódio bem meia boca, assim. Não foi uma coisa que me encheu os olhos. Vocês são um poço de bondade e benevolência, porque dá 5 sentidos pra esse episódio, pelo amor de Deus. É de 8. Só sendo muito bonzinho. Aline, você, de 0 a 8 sentidos? 5 e 5. Não, eu gostei. Eu gostei, sabe? Mas eu tenho aquela reclamação de que eu acho que se tivesse, de repente, se fosse 15 episódios, talvez eles poderiam ter elaborado melhor o episódio como um todo, não só a parte do Saga, mas talvez até a parte da Lífia, do Frode, enfim. Que se fosse se fosse na saga clássica, ia ser muito mais enrolado as coisas. Nossa, tipo, ia as ser lutas lindo. seriam muito mais longas, as histórias seriam muito melhor contadas. Com certeza. Então, acho que falta isso e falta a questão da trilha sonora, né? Tipo, que... Nossa, eu tava até pensando em algumas cenas com as músicas do clássico outro dia, assim, pensei, nossa, já daria uma outra tchan pros episódios, sabe? Não precisava nem melhorar os traços, mas se fosse só as músicas já seria outra coisa. Não achei tão ruim. Até o traço eu achei que seria pior, pelo que eu tinha visto no preview. Achei que manteve um nível legalzinho, assim, tipo, no 8 e o 9 ainda, né, ficaram melhor do que os anteriores. Então, não achei tão ruim. É legal, sim. No geral, a história da Lífia e do Frode, achei bonitinho. Isso foi legal mesmo. E o canal, tipo, lindo, maravilhoso, por isso eu dou um 5 a mais. Foi pouquinho, mas ele foi muito bem desenhado, assim. Bom, pra mim, foi ali um 4,5, Brunão, pra ficar entre você e a Saguettes. Entendeu? 4,5 sentidos. Mesma coisa de vocês, eu achei o episódio super
corrido, assim, enlouquecido o episódio. Parecia um trailer de algo maior, que nem foi o episódio anterior. Esses 2 episódios eu queria ter visto mais, entendeu? Mas eu acho que esse episódio ele falhou gravemente nessa questão do Saga, entendeu? O Saga é um personagem que ele é super interessante, porque assim, se você... É que assim, a gente não sabe se de repente pra frente eles vão explorar o Saga nessa coisa do Aiurus. Espero que sim, mas de acordo com os spoilers, eu tô todo mundo com medo que não seja. Porque se não for isso, o que vai ser de legal do Saga, né? Porque o Soul of Gold é pra gente curtir os Cavaleiros de Ouro. E esse episódio, os dois núcleos do episódio, a coisa legal foi os antagonistas. Foram o flashback do Sigmund e foi o flashback do Frode, entendeu? Então, assim, tá, a história é legal, mas se você tem 3 episódios, vamos focar, por favor, nos Cavaleiros de Ouro, que a gente ama e idolatra e provavelmente nunca mais vai ver de novo, do que nesses caras que acabaram de entrar, que tem as armaduras super feias, inclusive. Então, eu fiquei meio assim, sabe, dessa coisa, de ser um episódio super legal, que eu queria ter visto 2 episódios, de repente, abordando a mesma coisa, com um pouco de tratamento mais dramático e tal, mas que faltou muito a coisa do Saga. Faltou muito ter essa coisa do canon, entendeu? Se você me dá o nome do episódio é Saga, os laços inquebráveis de irmãos, puta que me pariu, o canon não pode aparecer um frame só, entendeu? Pois me dá algo mais, não é assim que você faz, entendeu? Porque é uma puta de uma sacanagem, só que não é a primeira vez que a gente vê um título completamente, né... aleatório, que não entrega o que tá dizendo, né? Mas enfim. A impressão que me dá é que, por exemplo, tipo, personagens como Saga e Shaka, às vezes eu acho que os caras não sabem muito como trabalhar com eles, por mais que eles sejam melhor não fazer, fodas, né? Eles estejam mostrando isso, ao mesmo tempo parece que eles são personagens tão... Exatamente por serem dos mais populares, aquela coisa toda, eles não sabem trabalhar com eles, sabe? Ou tipo, aquela coisa que a Nicole disse também, não precisa, entendeu? Porque já apareceram demais. Não, mas ao mesmo tempo, tipo, eles não souberam, por exemplo... Eles têm medo de arriscar, eu acho. Né? Exatamente, eu acho que eles ficaram, acho melhor deixar nessa... Mas aí você então dá um título diferente pro capítulo, né, pro episódio. Todo mundo ficou achando que Exato, né? Porque foi como a Nicole disse, ele chegou, cumpriu a missão, salvou o cara, partiu pra próxima, é nóis, não tem nada de drama do meu lado, é só missão dada, missão cumprida. Mas eu achei que o episódio 4,5 é um episódio... Eu gostei um pouco mais do anterior, achei porque as lutas elas eram um pouco melhores no anterior, porque tinha o Máscara da Morte, que é foda pra caralho. E a luta do Shaka, como o Alan falou, eu achei realmente melhor do que a do Saga. A do Saga não teve menor graça, e a do Freud não tem graça há 15 episódios, que não vejo graça nos dois lutando. Então, assim, em termos de batalhas, foi uma vergonha. Só valeu pelas historinhas mesmo, pelo desenvolvimento da história, dessa questão do Andreas, de ser mentiroso e tal. Eu notei... Acho que foi uma das primeiras vezes que eu notei, acho que de tanto vocês falarem do negócio da animação e das musiquinhas, né? As musiquinhas eu notei a bizarrice dessa vez. E notei que, assim, ó, principalmente naquele flashbackzinho do Freud com a Alicia, cara, que mal animado aquilo. Porque o cara fala com a mina, assim, tipo, a voz do dublador cheia de emoção e a cara do boneco, tipo, paisagem. Paisagem. Não, é sério, tipo, o cara todo chateado. Poxa, Exato. Você vai lá com a Hilda e tal. O cara sofrendo porque Exato. A mina que ele gosta vai pra um lugar nada a ver, tá ligado? É verdade, pode E crer. a cara do boneco é, tipo, nada. Era o Murilo Benício, tá ligado? Foi mais aquela cena. Aquela cena foi mais. Foi mais assim, aquele momento de que, eu tenho que seguir o meu caminho. Eu não posso fazer nada. Então, assim, ele chega a pensar, né, mas não esboça nenhuma reação e fica lá na dele, porque, enfim, é o caminho que ela pode seguir. O que ela pode fazer mais além de ser empregada, e ele nunca vai poder ficar com ela e tal, então toda aquela coisa. Ficou meio subentendido muita coisa ali na relação entre eles, ali, aquela coisa dele ser um nobre, que vai ser um guerreiro deus e tal. Eu achei essa cena até curiosa, apesar desse probleminha. O que me pegou foi assim, é que a dublagem passa emoção, entendeu? E a animação não passa emoção nenhuma, daí ficou tipo uma coisa desconexa, assim, porque o cara primeiro se surpreende que ela vai lá morar no palácio, fica um pouco decepcionado e daí depois é que ele, enfim, aceita, porque é o jeito, ela tem que seguir a vida dela e tal. Então eu achei muito disparelho, assim. Em outras cenas também, na própria luta dele com a Ioria, em várias cenas ali, os caras falando super
né, com aquela coisa da luta e tal, assim, e a cara das expressões dele são, tipo... Não, e é muito curioso porque isso é muito... É muito a questão da animação mesmo, cara. Porque você até vê durante o anime, e o Alan já falou isso em alguns outros episódios, que eles têm quadros muito bonitos, muito diferentes, assim, ângulos diferentes, sabe? Pra você ver o personagem de uma forma bacana. Por exemplo, você tem um ângulo do Saga com o Sigmund, que ele tá meio torto, assim, na diagonal, que é bem bacana, como você vê como o personagem ele tá completamente meio perdido, sabe? Passa assim, essa impressão. Só que as ideias, elas são muito boas visualmente, só que a animação, né, os quadros que são feitos, eles são muito ruins. Então você tem personagens que a feição dele é padrão, né? Não muda, o olho não muda, ele não tem muita emoção, né? E mesmo que Sensei não fosse um primor de animação naquela época, eles conseguiam passar isso. Você conseguia perceber que o Shiryu tava puto contra o Máscara da Morte, entendeu? Você conseguia ver que o Seiya tava sofrendo. Você conseguia ver uma série de coisas, né? Que mesmo com que a animação não é incrível, mas você conseguia ver isso. E aqui, cara, é muito estilo Shingaraki de emoção, cara. Cara, exato. Faz umas expressões muito boas. Exato. Você não tinha um primor, como você tem outros animes que você vê, porra, sei lá, tiques de olho aparecendo coisas muito específicas, assim, sabe? Mas você conseguia mesmo assim ver as emoções dos personagens, né? E eu acho isso super problemático, porque imagina pro dublador fazer isso, sabe? Ele que tem que fazer todo o esforço pra passar aquela mensagem, porque os próprios, sei lá, produtores, sei lá que nome se dá pras pessoas que trabalham com isso, mas, tipo, os caras que fizeram o negócio não tiveram essa preocupação, sabe? E aí o dublador tem que, tipo, se virar nos 30, sabe? Eu acho isso muito complicado. E vai ficar mais esquisito. Na verdade, assim, eu tenho duas coisas que eu quero muito ver. Eu acho que Soul of Gold dublado vai ficar muito foda, porque os nossos dubladores são muito incríveis. Mas ao mesmo tempo vai ter essa coisa, porque eu tenho a impressão, e assim, a impressão minha de leigo, bizarra, que a nossa dublagem ela é mais dramática do que a dos japoneses. A dos japoneses ela é muito aquela coisa forte e tal, mas os nossos atores eles conseguem dar uma dramaticidade, principalmente quando a cena é triste e tal, que assim, que a gente vai pro chão e chora junto com todo mundo, né? Só que a animação não tem isso. Então eu tô muito curioso pra ver isso, que de repente a dublagem vai salvar a coisa, sabe? Não sei, de uma certa forma. Pode ser, porque os japoneses, eles são muito contidos até nisso também. A atuação deles é muito assim, né? Quando ele tá com raiva, eles geralmente levantam a voz e gritam e não varia muito assim, né? Quando ele tá chorando, tem até aquele modelo do choro da meninazinha que ela tá meio que segurando o choro pra não chorar e fica aquela coisa meio esganiçada, enfim. Eles têm uma forma de interpretar que não tem muitas nuances quanto a nossa dublagem, né? Nosso idioma, de repente, permite, né? Sei lá, não sei explicar melhor. Talvez um dublador presente numa ocasião assim possa explicar melhor essa nuance, essa coisa que a dramaticidade tem, que eles têm diferente também. Se você for assistir um dorama, um live action, enfim, você vê que a atuação dos atores também é uma coisa diferente. Eles não passam a mesma naturalidade que a gente tem o costume de ver aqui. Mas também, se você for parar pra ver o povo japonês, eles não têm essa coisa também. É verdade. Então, assim, é meio complicado de buscar isso, né, neles lá. Acho que até os dubladores, em muitos momentos, fazem até milagres, assim. Acho que o Toru Furuya, ele conseguia se expressar muito bem. O Ryo Horikawa, que dublava o Shun também no passado, ele também é um cara que sabia muito dominar essa questão, tanto é que ele fazia o Shun no Senseiya e fazia o Vegeta no Dragon Ball Z. Então, assim, e aí você percebe que é uma mudança muito drástica entre os personagens, né? E assim, acho que alguns dubladores realmente se superam na mudança da entonação, em passar emoção. A própria Keiko Han, que fazia a Saori no passado, comentava muito isso, que ela tinha essa preocupação de passar um tom diferente entre a Saori mulher e a Saori Athena. Legal. Ela tinha essa preocupação de mudar o tom, entendeu? Povo de Atena, aqui é o Bruno que tá falando, o editor, o Bruno Xará, enfim, o host, como vocês quiserem chamar.
Tô aqui sozinho só pra gravar o finalzinho desse episódio aqui do podcast 40, porque na verdade, como vocês sabem, todo final de podcast de Soul of Gold a gente lê a sinopse do próximo episódio, comenta o que a gente acha que vai ser, como que vai ser e etc. Só que como o episódio já passou, ele já foi exibido, não faz muito sentido a gente colocar isso. Então, eu cortei essa parte, deixei o podcast um pouquinho mais enxuto, e aí no próxima semana, no podcast 41, sobre o episódio 10, que já tá gravado, já tô editando, aí volta normalmente, o Brunão vai ler a sinopse, a gente vai encher o saco dele, etc, esse tipo de coisa, beleza? Então só pra deixar avisado, semana que vem tamo de volta normalmente. Ah, outra coisa, o Camus é mais forte que o Saga e o Shaka juntos. Um abraço! No céu uma constelação escolherá o vencedor, brilhando não se extinguirá. Reforçar isso que as meninas estão falando, eu fiquei esperando muito mais. Também achei. A luta foi pouco criativa. Nossa, me fala. Assim, desde o começo já tava... Desde o começo todo mundo já sabia que o Shaka, desculpa, que o Saga ia... Arranjou pra... brilhará.